Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, a Igreja da Comunidade. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o meu convidado e a minha convidada especial para juntos meditarmos no poder, na beleza, na grandeza da Palavra de Deus, guiados pelo nosso guia de estudos, que nesse trimestre estamos conversando sobre o Evangelho de Marcos. Então, já faz o seguinte: compartilha o nosso link, faça o seu comentário, escreva o seu pedido de oração e eu quero saber de onde você está nos assistindo. E eu tenho a alegria de receber aqui hoje um casal muito especial que já esteve conosco em outros momentos, mas eu quero que eles se apresentem mais uma vez. Olá, boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Joyce, mais uma vez neste lugar especial de estudo, onde a gente está aqui para aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Seja bem-vinda, Joyce. A Joyce, ela Nascimento. é a nossa... Nascimento, né? A nossa ministra aí da música aqui da nossa igreja, né, Joyce? Isso mesmo. Que bom, viu? E você, meu amigo? Boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui novamente. É a terceira vez que eu participo, né? A segunda vez com você, meu querido amigo Neneca, Wellington. E eu estou aqui para aprender e, quem sabe, passar alguma lição. Eu sou o Antônio Nascimento e tenho a honra de estar aqui novamente. Obrigado, amigos. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los, né? Casal especial. Como é que é o nome da filhota mesmo de vocês? Liz Nascimento. Eita, Liz, um beijo pra você, tá? Querido Antônio, faça oração pra gente, por favor, amados. Sim. Grandioso Deus, todo-poderoso, Pai, amado, que habita nos céus e que também habita em nosso coração. Neste momento, Senhor, eu peço a Ti que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente para compreendermos, para entender e para passar, Senhor, aquilo que o Senhor quer para aqueles que irão assistir essa gravação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o nosso guia de estudos ele vai avançando e agora o Evangelho de Marcos traz para a gente alguns ensinamentos de Cristo. Na semana passada, a gente começou aí sobre uma primeira parte desses ensinamentos, onde ele trouxe lições importantíssimas para os seus discípulos e nesse momento também não foi diferente. O verso para memorizar está no livro de Marcos, capítulo 10, verso 45. Vamos ler? Quero ler aqui na minha Bíblia, que diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa semana nós vamos estudar aqui temas maravilhosos, mas eu já quero aqui começar um pouquinho dentro desse verso, onde o Senhor Jesus, querido amigo Antônio, sendo quem Ele é, o Mestre, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, disse que veio servir e não ser servido. O que isso já começa a mostrar pra gente sobre o nosso papel no reino, como servos de Cristo? Essa é uma pergunta interessante, gostei da sua pergunta. Porque a lição, o título da nossa lição é Ensinando os Discípulos. Então veja, os primeiros que realmente precisavam aprender de Jesus eram aqueles que iriam ser ali os porta-vozes, o porta-voz de Jesus para levar o evangelho para o mundo inteiro, né? Então veja, e aí Jesus, sendo o rei, fala para eles: olha, eu vim para servir e não para ser servido. Por isso eu dou a minha vida. Cara, esse negócio de dar a vida é uma coisa muito séria. Então eu vou dizer assim, Jesus já chegou metendo o pé nos peitos dos caras, para eles entender que eles deveriam usar o poder que eles teriam, que eles iam receber para servir a humanidade. Servir no sentido de levar para a humanidade a salvação, o perdão e a esperança. Joyce, é um desafio, porque nós gostamos de ser servidos. É bom ser servido, né? Quando a gente vai a um restaurante ou quando a gente está em casa, em algum momento sempre é bom ser servido. Mas Jesus, ele inverte os valores e ele fala para todo mundo: olha, eu sei que é bom
servir, ser servido, mas melhor é servir. E o Antônio disse que ainda, né? Servir a ponto de dar a vida. Que desafio esse, né, amiga? Muito grande, né? Porque naquele momento, naquela situação, os discípulos estavam discutindo até, né? Então Jesus falou isso porque ele entendia muito bem qual era o tema da discussão, né? Eu quero ser o primeiro. Senhor, deixa eu sentar do teu lado lá no reino. Eles estavam pensando em ser servidos assim, né? Num reino que Jesus ia tomar conta ali. Mas Jesus deu essa lapada, né? Vamos dizer assim. E eles entenderam, né? E é interessante, né? Porque cada momento que Jesus era questionado, ele tinha uma resposta iluminadíssima pelo Espírito Santo, não só para poder ajudar os discípulos a entenderem o próprio papel e a missão dele, como também uma resposta aos opositores que estavam ali sempre armando uma questão para podê-lo fazer cair numa contradição, fazer se enrolar com Roma, ou até mesmo com as escolas rabínicas que existiam na sua época. E uma dessas questões é exatamente a questão do casamento e do divórcio. Olha só, em Marcos, né, capítulo 10, verso 1 até o verso 12, Jesus ele é questionado sobre essa questão de repudiar, abandonar, dar uma carta de divórcio para a esposa. E eu achei muito interessante, já quero que vocês se preparem aí para poder ajudar a gente a entender um pouco, porque tinham duas escolas muito tradicionais naquela época, né? Uma era a escola de Shammai, aonde eles eram extremamente rígidos nessa parte, né? E tinha a escola de Hillel, que era mais flexível para poder liberar ali o divórcio. Em qualquer coisa seria um motivo, só que o processo de divórcio era mais demorado. Só que isso tinha uma segunda intenção quando eles perguntam para Jesus. E eu queria que vocês me ajudassem, né, e os nossos amigos que nos assistem aqui hoje, porque Jesus levava e considera o casamento como algo muito importante. E a resposta dele vai contra essa ideia de repudiar, né, de divorciar por qualquer motivo. Ainda mais na sociedade que vivemos hoje, onde o casamento e a família estão perdendo o seu valor, né, amados? Acho interessante o processo que Jesus inicia, e aí nós estudamos na lição da semana passada, né? Conforme você comentou no início, é esse processo do discipulado. Então veja, Jesus, ele precisava apresentar para os discípulos questões variadas, porque é assim que acontece. E aí, eu estava aqui pensando o seguinte: como é difícil mudar um conceito. Jesus estava trabalhando com homens que já não eram tão novos assim. Já tinha ali a sua formação, né? Já tinha suas experiências, vamos dizer assim. Tinha uma tradição inteira, cultural. Dentro das suas experiências estava a tradição, que era a prática religiosa deles. Então veja, Jesus escolhe os homens e agora ele vai ensinar. E dentro desse ensinamento, acho interessante o casamento. Porque na cultura lá, hebraica, judaica, era realmente complicado. O preconceito com as mulheres, a questão da mulher que era pega em adultério. Ele não estava preocupado com o cara que estava com a mulher, não, mas a mulher. Então veja como Jesus, ele traz agora uma novidade que começa a quebrar os tabus. Com relação ao casamento, ainda mais. Eu quero concluir aqui o meu raciocínio dizendo o seguinte: eu entendi já há algum tempo que para casar você precisa se preparar. Você precisa buscar conhecimento. Queria aqui abrir um parênteses. Eu tenho 19 anos de casado.
Ó, com a minha esposa. Meus parabéns né? para vocês dois. Eu né? falei para ela que eu nunca mais queria casar na minha vida. Né? Eu não queria casar nunca mais. Porque eu casei com ela e é para sempre. Mas eu me lembro que quando a gente começou a namorar, eu comecei a buscar conhecimento. Comecei a ler livros que falavam sobre relacionamento. Busquei informação. Busquei me encher de coisas que pudessem me trazer felicidade no meu casamento, porque eu entendi que o casamento era para sempre. Uma vez, nós estamos no processo, caminhando. E era exatamente isso aqui, ó, que era o motivo da discussão e do ensinamento de Jesus. Porque havia um entendimento anterior. E agora Jesus estava falando algumas coisas que era contra o que eles praticavam e pensavam. E aí começa a quebrar, né? Quebrar as pedras. Aí começa a quebrar as pedras. Eu já vou dar para você a palavra, amiga. Antônio, que você disse, eu escrevi aqui na minha lição. A importância do processo de escolha. Eu escrevi aqui. A lição não fala sobre isso. Mas a gente entende que para que o casamento seja mais saudável possível, diante das nossas imperfeições, o processo de escolha precisa ser muito apurado. Para que a gente possa viver o que o Jesus disse aqui, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Mas a gente sabe que tem muitos casamentos que parece que Deus não uniu, porque a pessoa escolheu de qualquer jeito ou simplesmente... tem gente que casou para sair de casa. Teve aqueles que casaram por um acordo de paz. Então existem muitas coisas que podem invalidar essa fala de aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Só que, Joyce, dentro desse aspecto aí, nós temos uma responsabilidade também, né, amada? É verdade. Imagina só, a gente, quando vai se preparar para ser um profissional, a gente estuda, vai para a faculdade, para ter um bom trabalho. E por que para o casamento, que é algo que eu considero muito mais importante, porque eu até falei para o Antônio, a gente passa muito mais tempo com o nosso cônjuge do que com nossos pais. Ele falou aqui, né, que a gente tem 19 anos de casados. Eu casei, quando me casei, tinha 19 anos. E hoje já estou com ele ao mesmo tempo que eu fiquei na casa dos meus pais. Então, e assim, daqui para frente tem muito mais tempo. Então, é muito importante esse processo de escolha, porque é alguém que é para o resto da vida, né? Validando o que a palavra diz. O que o Deus uniu, não separe o homem. E essa era a ideia que Jesus queria colocar. Essa era a visão que Jesus queria colocar na cabeça, estava colocando na cabeça dos seus discípulos. Porque eles precisavam ensinar isso para as pessoas. Que era exatamente esse conceito que Deus uniu, não separe o homem. E aí, é todo esse processo que nós falamos. Para que eu não me separe, eu preciso tomar alguns cuidados. Então, para aqueles jovens, né? Aquela turma que está querendo, está se preparando, buscando, iludido algumas vezes, alguns, né, os novinhos, assim, iludidos, tomem cuidado e espere. Primeiro, se baseie nas coisas, né? Tenha base. E a base é a Bíblia. A Bíblia é a base. Para você ter uma boa escolha. Para você escolher a pessoa certa, a pessoa que Deus preparou para você. Ele não tem só uma pessoa para nós. Ele tem várias. Várias que vão dar certo. Escolha uma, escolha certa. E vai dar certo. E a gente pode ver também um outro aspecto aqui, né? Falando com você, querido amiga que nos assiste, que nós estamos em processo de construção. Todos nós estamos em construção. Então não é porque nós estamos casados que agora vamos viver de qualquer jeito, não precisa estudar, não precisa mudar, não precisa renunciar. Não. O casamento é uma escola que a gente é uma prova todo dia, ninguém tira 10 e nunca se forma. Então todos os dias a gente tem um processo para que realmente a gente viva a alegria do casamento que foi instituído, né, lá no Jardim do Éden. E Jesus ele faz essa referência, né, o plano de Deus para o casamento é que seja realmente indissolúvel. Mas a gente entende que existe um compromisso mútuo nisso. E a gente tem que defender essa bandeira, até porque hoje a nossa sociedade
já vê o casamento como um contrato que pode ser feito e desfeito. Não, alguns já casam até com aquela ideia, nós vamos tentar, se não der certo, separa. Mas não era isso que Jesus estava falando. E tinha uma pegadinha nessa pergunta, né? Porque eles queriam ver o que Jesus diria, porque Herodes estava envolvido numa situação como essa, que havia pego a esposa do irmão. Mas Jesus, ele não entra na discussão e ele faz eles voltarem, né, a relembrar o plano original lá do Éden. Como a tradição, né, pode afetar, e realmente afetou a visão deles do casamento, né, amados? E Jesus, ele traz essa clareza. Mas não apenas isso, passando dali, Jesus está ali ensinando, e de repente umas mães querem trazer as crianças para serem abençoadas. O que os discípulos fizeram? Tentaram impedir, né, tadinhos? Imagina como eu me sentiria nessa situação, né? Quem tem filho sabe muito bem. Vou levar meu filho para ser abençoado por Jesus. Ainda mais naquela época, né, que as crianças eram muito mais vulneráveis, não tinha médico, tratamentos contra algumas doenças, as crianças morriam precocemente, né? E alguns eram até abandonados. Eu fiquei tão triste quando eu li isso. Eu falei, nossa, que tristeza isso que acontecia, né? Eram abandonados. Se era menina, mais ainda, se era doente. Era uma cultura muito mais machista, né? Queria mais os meninos. Então, era difícil, era complicado. E os discípulos, achando que Jesus não queria as crianças por perto, começou a impedir, né? E Jesus falou, não impeçais. É delas o reino do céu. Que lindo, né, gente? E que acolhimento para aqueles pais. Maravilhoso. Eu fico pensando, Antônio e Joyce, o que passou na cabeça dos discípulos dele acharem que Jesus não se importaria com as crianças? Eu fico olhando aqueles homens fazendo ali um escudo humano. Não. Pedro, quem sabe, franzindo a testa, né, para intimidar aquelas mães. Jesus já tinha feito muitos milagres, então a bênção elas sabiam que Jesus tinha poder na palavra. Imagina, a filha de vocês recebeu uma bênção pronunciada pelo próprio Cristo. Isso tem um efeito na vida, né? E os discípulos não queriam. Eu estava aqui pensando o seguinte, o processo que Jesus estava aqui seguindo para ensinar os discípulos, né? Assim como ele fez na questão lá do casamento, das mulheres, da valorização das mulheres, aqui nesse episódio das crianças é o mesmo princípio, porque as crianças com defeito físico, meninas, eles eram separados, abandonados e até jogados em rios. Olha que coisa terrível. Então, na cabeça dos discípulos, eram pessoas que não era para ter acesso ao mestre, ao rabi, que, né, tinha aquela importância de ensinar. Então, jamais. Poderia até tornar impuro, né? Trazer impureza para ele. E aí Jesus fala, opa, peraí não, assim como a Joyce já comentou aqui, né? Elas representam o que é o reino, rapaz. Olha que coisa interessante. Então, eles estavam tratando algo tão importante como se não tivesse nenhuma importância. E aí Jesus novamente ensina para eles. E aí eu estava aqui me lembrando que mais para frente, nas cartas, é mencionado que Deus não faz acepção de pessoas. Então, alguém aprendeu com Jesus e transformou isso em uma carta e está escrito na Bíblia. Eu fico refletindo também, amados, que hoje, em muitos lugares, tem um discurso de que as crianças e os jovens são o futuro da igreja. Mas, infelizmente, parece que isso em alguns lugares é só um discurso. Porque não tratam as crianças como seres humanos. Eu fico olhando, Joyce, que hoje nós temos, né, tá aqui o Antônio, que já foi e ajuda hoje na diretoria do Clube de Desbravadores. A gente tem os ministérios infantis na igreja. Tudo isso para poder acolher
a criança nas suas faixas etárias. Mas eu acho que além disso, Joyce e Antônio, queridos amigos que nos assistem, será que quando a gente chega na igreja a gente abraça, cheira, dá um beijo nas crianças? Será que às vezes a gente não está tão preso à nossa liturgia, ao eita, estou atrasado, vou fazer aquilo, que a gente não para dar um abraço em uma criança? Não importa quem seja o pai. Mas Jesus está mostrando isso aqui pra gente. Ele para o ministério dele porque as crianças também fazem parte do ministério dele. E ele dá essa atenção para as crianças. Como nós hoje, como igreja, podemos dar mais atenção às nossas crianças? Olha, muito interessante essa pergunta, porque a criança ela é tão simples que você não precisa inventar tanta coisa. Eu até anotei na minha lição o seguinte: sorrir e brincar com elas. Eu acho que isso faz uma diferença tão grande. Quando você brinca com uma criança, ela não te esquece. E ela passa a ter carinho por você. Então, não é muito, é simples, assim como Jesus fez. Sentou, pegou as crianças no colo e abençoou. Olha só. Extraordinário. Eu estava aqui me lembrando o seguinte: a minha filha, quando nasceu, e era bebezinha, a gente tinha uma liçãozinha para ela. A igreja tem esse processo, né? Os bebezinhos têm uma lição. Mas espera aí, ele não sabe ler, ele não entende nada. Entende. E o que os pais fazem? O que a gente fazia? Todos os dias a gente pegava a lição e ia ler para ela, pequenininha lá. E esse processo continuou. E ela foi crescendo, a gente foi lendo, até o momento em que ela já conseguia ler, e ela tem a liçãozinha dela e ela estuda. E ela sabe das coisas porque nós ensinamos para ela. E esse é o processo que tem que acontecer com todas as crianças da igreja e aqueles que vêm à igreja. A gente lembrar que elas fazem parte do reino, precisam aprender sobre o reino. Então veja, o que os discípulos aqui fizeram? Eles afastaram as crianças de ter contato com o rei, o dono da vida, aquele que ia salvar. E assim como aconteceu com eles, a gente às vezes pode impedir da criança ter acesso ao reino, ao rei. E a gente não pode fazer isso. Quantas lições, né? Quantas lições. A gente poderia passar muito tempo só conversando sobre o casamento, o matrimônio e sobre educação aqui, crianças, né? Eu fico, só para encerrar aqui essa parte, eu fico pensando que quando Jesus fala para os discípulos deixarem, ele está trazendo um acolhimento emocional. Imagina o sentimento de rejeição daquelas crianças e das mães se Jesus não tivesse intervido naquele momento. Como essa história iria reverberar. Não vamos atrás dele não, porque... E ele ficou indignado, né? A Bíblia fala. Ele sim, fica indignado, né? Mas depois desse momento com as crianças, Jesus tem uma audiência ali com um homem, um jovem que a Bíblia diz, né? Chama ele de jovem, que era possuidor de muitos bens, muitos recursos. E a história relatada chama ele, né, de o jovem rico. E esse jovem, ele faz para Jesus uma pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a pergunta dele é uma pergunta sincera. Só que os motivos dele é que precisavam ser ressignificados. Porque Jesus fala dos mandamentos e ele fala assim: não, tudo isso eu já faço desde pequeno. Ele era obediente, né, aos rituais, a todas as exigências. Aí Jesus coloca ele diante de um desafio. Qual foi, Joyce? E como ele reagiu? Nossa, Jesus falou para ele: falta uma coisa. Você disse que guarda todos os mandamentos, né? Então, falta só uma coisinha. Vende tudo que tem e me segue. E a Bíblia fala que ele ficou tão triste com essa declaração que parece que desabou o mundo, né? É como se tudo que ele tivesse declarado não fizesse mais sentido. Guarda os mandamentos. E Jesus citou apenas a segunda tábua, né, do decálogo. Mas, na realidade, aquele homem estava quebrando um mandamento, né, que era o primeiro mandamento. Ele estava colocando a riqueza acima de Deus. A riqueza era um Deus para ele. Para ele. Inconscientemente, né, ele estava adorando a riqueza e achava que estava guardando os mandamentos assim.
Amigo Antônio, Jesus não está dizendo que há um problema em ser rico. Ele não está dizendo isso. Ele não está fazendo apologia à pobreza. Mas a riqueza não pode ter o domínio sobre o nosso coração. Amigo, como é que a gente pode conciliar isso? Ainda mais que vivemos num momento da história onde você é cobrado para ter sucesso, para ter recurso, uma casa, um carro, melhor profissão. As redes sociais bombardeiam a gente todos os dias apelando para isso. Inclusive, existem vários jovens que já passam por um processo de ansiedade, compulsão, depressão, porque veem muitos jovens nas redes sociais com uma vida perfeita, mas aqueles que seguem não se sentem assim, né? Então isso causa uma frustração. Amigo, como nós, como cristãos, podemos conciliar, equilibrar essa nossa questão financeira, profissional, com o reino, né? Há um versículo da Bíblia, e aí eu me refiro a ele pensando nessa história aqui, né? Nessa história do jovem rico, que diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então veja que esse jovem aqui, ele responde para Jesus que ele guardava os mandamentos, né? Assim como a Joyce mencionou. Mas ele guardava os mandamentos, mas só de boca. No coração dele, ele não tinha. Então, como que eu posso vencer esse mal que me atinge e que eu fico pensando igual você falou aí? Cara, olha só fulano de tal, tão novo, já tão rico, milionário, tem tanto dinheiro. Mas o que que ele faz? Ele joga, ele trafica, ele rouba, ele faz o quê? Porque essa história aqui na sequência aqui do capítulo 10 de Marcos, Jesus ele apresenta o resultado daqueles que lhes são fiéis, daqueles que entregam. Então, Jesus ele queria que esse jovem, de fato, entregasse o coração para ele. Quando ele fala, vende tudo e dá aos pobres, é lógico que Jesus não ia deixar. Ele não ia ficar pobre, ele não ia vender, ele não ia dar tudo que ele tinha, porque Jesus ele não faz isso com a gente. Mas ele quer o coração. E aí eu me lembro aqui, ó, quando Deus falou para Abraão, me dá o teu filho. E Abraão deu. Com pesar no coração, Abraão foi lá e ia sacrificar o filho dele. Mas Deus não permitiu. Então, eu me lembro dessa história. Porque Jesus, ele faz exatamente o que Deus fez com Abraão. O mesmo teste que Deus fez com Abraão, Jesus faz com esse jovem que é chamado de jovem rico. E naquele momento, né, amado? O jovem rico, a resposta dele deveria ser assim, entendi. O meu dinheiro está em primeiro lugar. Então agora eu rendo ele ao Senhor e o meu coração é teu e vamos fazer tudo que o Senhor quiser com aquilo que o Senhor já me permitiu conquistar até aqui. Veja só, Abraão se entristeceu com o pedido de Deus. Muito. Vou matar meu filho. Mas ele pediu, eu vou. O jovem rico se entristeceu. Por quê? Vou ficar sem as minhas posses? Mas não pode, não dá. E ele vai embora. Então pode ser que hoje, eu não sei, talvez nós tenhamos aqui na nossa região, na nossa igreja, ou quem vai assistir esse nosso podcast, na lição. Amigo, se você está passando por uma situação dessa, faça como Abraão, entregue. E você vai ser recompensado, porque o próprio Deus ele promete isso. Não faça como o jovem rico, que se entristeceu por achar que tinha muitas coisas. E qual foi o fim desse homem? A Bíblia não fala. E para somar a essa ideia, né, Joyce e Antônio, que Deus, o desejo dele não é a pobreza, ele deu toda a riqueza que Salomão não pediu. Ele fala assim, olha, você me pediu sabedoria, mas eu vou te tornar o homem mais rico. Então Deus concedeu a riqueza, até porque ela pode ser uma grande ferramenta para aliviar o fardo de muitas pessoas que estão ao nosso redor, né? Então a gente não pode enxergar a riqueza como um mal, um pecado. Não, mas é quem governa o nosso coração diante daquilo que o Senhor tem nos dado, né? Então, dispor as riquezas ao serviço da obra de Deus, né? Para o reino de Deus.
eu queria dizer o seguinte. Cada um de nós tem a sua experiência com Deus. E eu desafio você que nos assiste a buscar a sua experiência e faça a prova. A Bíblia pede. O próprio Deus pede para que a gente faça a prova dele. A questão é, você tem fé suficiente para fazer prova? Um grande desafio, né? E cada um de nós será tentado na medida daquilo que mais vamos adquirindo. E a gente não pode perder de vista, né, amados? A visão da mordomia, que nós somos mordomos. Tudo pertence ao Senhor. O carro, a casa, a profissão, o intelecto, tudo é uma dádiva dele. O Senhor mesmo já fala lá em Deuteronômio, nunca diga, foi a tua força, foi o teu entendimento que conseguiu, mas antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força. Então, essa visão da mordomia ajuda a gente a investir no lugar certo, na eternidade, né? E o jovem rico, ele sai cabisbaixo e nunca mais se faz menção dele, e nem do nome, porque talvez muitos de nós se encaixemos nesse personagem. Agora, depois disso, os discípulos, eles estão caminhando ali e de repente querem fazer um pedido para Jesus, né? Dois engraçadinhos vão ali perto dele, já haviam maquinado, Jesus vai estabelecer o reino terrestre dele, vamos tirar vantagem disso. Joyce, quem foi o que Tiago e João pediram para Jesus? Eu acho interessante que Tiago e João já vem cobrando, porque eles já tinham feito esse pedido antes, né? Senhor, concede o que a gente já te pediu. O que vocês querem, meus filhos? E Tiago e João então dizem, Senhor, que um se sente à tua esquerda e o outro se sente à tua direita. Mas aí Jesus vem com aquela pergunta, né? Vocês, por acaso, podem beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Eles, imediatamente, podemos. Eu acho tão engraçado, porque nem sabiam o que estavam falando e nem o que estavam pedindo. E já foram tão enfáticos, né, para dizer, podemos. Eu fiquei com isso martelando na minha cabeça um bom tempo, né? Pensando nessa situação, porque a gente lê aqui e fala, Jesus está falando da morte e da sua ressurreição. E eles não entendiam e nem queriam entender isso, né? Antes deles fazerem esse pedido, Jesus diz, estamos indo para Jerusalém e lá o Filho do Homem vai ser morto e vai ressuscitar, né? Depois, olha, eu vou encontrar vocês a caminho da Galileia. Mas eles escutam isso e simplesmente ignoram. Sentiram medo. Eles ouviam assim, dava aquela angústia, eu acredito, né? E ficava, não vamos perguntar nada, né? Porque, não sei, essa história não está muito legal, né, pra gente, pro nosso lado. Ô, Antônio, e é nesse contexto que Jesus usa o verso para memorizar, né? O Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir. Os discípulos queriam a honra, porque quem está à direita e à esquerda são os maiorais junto com o rei, né? Os conselheiros. Agora Jesus coloca, invertendo tudo o processo. O fato é que, inconscientemente, nós queremos estar bem posicionados, né? Pensando na política aí, quem desses amigos aí do presidente, dos partidos grandes, não quer ser ministro né, da presidência da República? Quem não quer? Todos eles querem, e é uma briga danada. Então, isso já vem de muito tempo. E aí, a gente vê aqui, nesse episódio, os discípulos, né, sem compreender o processo que eles estão vivendo, eles pedem algo que, inconscientemente, né, no futuro, eles acabam tomando ali parte do cálice de Jesus, né? É interessante a resposta de Jesus. Porque ele fala, vocês vão beber e vão passar pelo batismo mesmo. A questão é que nós precisamos amadurecer na fé. E esse processo é doloroso, porque nós temos as nossas teorias, os princípios que nós aprendemos lá atrás. E por muitas vezes nós não queremos. Na lição da semana atrasada,
né? A lição da semana passada falou sobre os costumes, as coisas. Vocês devem lembrar. Então, como é difícil mudar isso? E aqui é mais um processo que esses homens estão passando. E olha, a gente, conhecendo um pouco o tema, a gente vê como que realmente houve uma mudança muito grande. Mas foi doloroso, porque Jesus teve que morrer, ressuscitar, subir ao céu, e só depois, né, de algum tempo é que eles foram compreender. E aí eu fico pensando como nós temos, que tanto nós temos demorado para compreender o processo divino, para que eu tenha uma vida de fé, uma vida de confiança e uma vida de esperança. E uma vida de contentamento, aprendendo cada dia de Deus. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, meditar sobre isso e buscar esse conhecimento para que a gente não seja pego de surpresa. Eu fico pensando, amados, exatamente nisso, né? Até que ponto as minhas ideias preconcebidas estão me impedindo de me aprofundar num ensinamento de Cristo, né? Por exemplo, a Bíblia fala que a nossa língua é um pequeno órgão, mas que a gente precisa dominá-lo. Tem gente que acredita que fofocar não tem problema e que vive agindo dessa forma. Então, assim, uma ideia preconcebida errada, ela coloca em risco todo o nosso cristianismo, né? E os discípulos, ele tinham uma ideia errada, porque era o reino terrestre de Cristo. Agora, quero fazer uma ligação aqui com a pergunta de Cristo para os discípulos, Tiago e João, onde ele fala assim: o que vocês querem que eu faça? E eles pedem à direita e à esquerda. Só que depois passa um momento e Jesus faz essa mesma pergunta, mas para um cego, o cego em Jericó, que está ali clamando. Ele escuta que Jesus está passando e: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele faz um alvoroço tremendo, porque ele sabia que aquele homem tinha o poder de restaurá-lo. E ele faz menção a isso, né? Porque a referência filho de Davi era exatamente para o Messias, e ele usa essa expressão. E aí então Jesus faz essa pergunta: que queres que eu te faça? Mestre, que eu volte a ver. Amados, eu gostaria de perguntar para vocês assim: Jesus faz mais um milagre de restauração da visão. Será que ele não estava querendo mostrar para o povo de Israel: eu posso curar a cegueira espiritual de vocês? Com certeza. Que impressionante, né? Porque que fé grande é que ele teve, demonstrar e dizer que Jesus era o filho de Davi, ou seja, eu acredito que o Senhor é o Messias, que pode me curar. E o povo, até os discípulos que estavam sempre ali ao lado de Jesus, vendo todas estas coisas, perceber que Jesus era sim capaz de curar a cegueira, né? Espiritual, que é a mais difícil de detectar, né? Porque a gente não percebe, igual os próprios discípulos não queriam enxergar o que estava à frente, os fariseus ali, os rabinos. Nossa, como é difícil reconhecer. O cego, ele teve que reconhecer, né? Para ser curado. Eu quero ver. E que esse seja o nosso desejo também, né? De falar para o Senhor: eu quero enxergar. Eu fico pensando, Antônio, quantas vezes será que nós, em oração, queridos amigos que nos assistem, falamos assim: Espírito Santo, me ajude a ver os meus defeitos e abandoná-los, a ver a tua vontade e obedecê-la, a ver o meu próximo e amá-lo, a ver o desamparado e acolhê-lo. Muitas vezes nós não queremos enxergar algumas coisas, né, amado? E a gente precisa da unção do Espírito para fazer exatamente o que a Joyce disse, né? Essa humildade para reconhecer a cegueira e deixarmos ele tirar as escamas dos olhos para a gente ver, né, querido? Esse episódio, eu estou muito focado no processo aqui. Jesus, ele opera ali um milagre. E vocês lembram quando 2 desses homens estavam entrando em um templo por uma porta chamada Formosa. E havia um homem aleijado ali,
e ele pede uma esmola e aqueles homens dizem o que para ele? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então veja, aprender, essa é a minha ideia, cara. Eu preciso aprender com Jesus para que eu faça também, para que o poder dele seja manifesto em mim, porque esse é o processo do discipulado. E é isso não foi só lá no passado que aconteceu. A gente precisa viver isso hoje. Mas como é que nós vamos viver se a gente não está andando com Jesus? Não está vivendo essas experiências com ele? A Bíblia, ela está à nossa disposição. Que casa que não tem uma Bíblia? Hoje a Bíblia está aqui, ó, nos aplicativos. Então, assim como aconteceu com esses homens, nós temos hoje a oportunidade de viver um casamento perfeito, amando as crianças, buscando fazer as melhores coisas, cuidando bem daquilo que Deus nos deu e também, quiçá, operando milagres na vida das pessoas. Não, quem sabe, levantando mortos, não. Mas tem tantos outros milagres que a gente precisa operar na vida das pessoas. Milagres simples, coisas simples fazem milagre na vida das pessoas. Queridos, o tempo voou. Já chegamos no nosso final e eu gostaria que, em poucas palavras, vocês pudessem dar o recadinho final aos nossos queridos, amados amigos que nos assistem hoje. Joyce, você? Olha, que nós sejamos como os discípulos que ali sempre com Jesus, mesmo sem entender tudo que ele ensinou, que a gente escolha permanecer e pedir para que Deus tire a cegueira do nosso coração, para que a gente entenda o que a palavra diz, o que é o princípio, para que nós tenhamos bons relacionamentos, para que a gente trate as pessoas bem e leve a cura, né? Se for da vontade de Deus, nos usar para isso. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Querido Antônio? Amigo Neneca e irmãos que nos assistem, eu quero pegar a ideia da Joyce. E para que eu e você tenhamos isso que ela falou, a gente precisa fazer igual os discípulos, gastar tempo com o Senhor, andar com o Senhor. E isso é o que a gente acha que não tem hoje. Portanto, gaste tempo na leitura da palavra, nos livros que nos ajudam a entender. E você vai ver a abundância de bênçãos e de alegria que você vai ter em ser um servo fiel de Deus. Eu gostaria de dizer para você que o título da nossa lição dessa semana foi Ensinando Discípulos. Quero terminar fazendo uma pergunta para você. Você é alguém ensinável? Você é alguém ensinável? Porque às vezes nós já estamos há tantos anos na igreja e não aprendemos algumas coisas que já poderíamos e já deveríamos ter aprendido na palavra de Deus. Por isso eu quero agradecer a sua presença e deixar para você essa reflexão. Se você percebe que em alguma área da sua vida você ainda não é ensinável, peça ao Espírito Santo para conduzir você a ceder, a se render, para que você realmente se torne um discípulo de Cristo. Curta, comente e compartilhe. Querido Antônio, faça a nossa oração final, por favor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Peço que abençoe a cada um dos que irão assistir, estudar essa lição, que de fato, Senhor, nós coloquemos em prática, Senhor, os ensinamentos de Jesus para os discípulos e para nós, discípulos modernos. Por Jesus eu te peço, amém. Amém.